Amém? Então nós somos um corpo, né? Certo? Nós somos uma igreja, um corpo, uma família, e somos ministrados uns pela vida dos outros. Eu fui tremendamente ministrado ontem aqui. Ontem, né, na quinta-feira pela manhã, eu acordei pela manhã e com um sonho. E Deus me deu um sonho e disse assim, olha, né, estava eu e a Lene lá na frente, né, chegando de mão dada, né, e de repente começou a chegar gente, e aí eu pensei assim, puxa vida, né, vai lotar. E aí o Espírito Santo no sonho ele dizia para mim assim, né, olha, vocês vão ter problema com as cadeiras. Né? Tá, e eu acordei, né, é muito feijão de noite antes de dormir, então eu achei que não era, né. Aí cheguei aqui, né, daqui a pouco quando vê, né, vocês têm esse poder místico, né, a gente vai ali no fundo, quando volta, aqui já, né, onde é que saiu esse pessoal? Então eu fiquei muito feliz ontem, porque pela resposta que vocês como igreja deram. Quero só lembrar a cada um de vocês que esse seminário, essa conferência é uma conferência interna, e ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é que nós possamos abranger os temas, né, sobre o Espírito Santo, que de alguma forma nós não vamos conseguir alcançar tudo, né, no grupo caseiro. Então, a conferência ela nasce, né, nesse sentido, de trazer então um alinhamento, né, vocês foram recebendo no grupo caseiro, né, a palavra sobre o Espírito Santo, Deus foi ministrando na vida de vocês, mas, né, Deus tocou no nosso coração para fazermos essa conferência para que nós juntos como igreja pudéssemos experimentar dessa presença. Juntos, aleluia. É tão bom a gente às vezes se comunicar virtualmente, são coisas que a gente pode fazer, são paliativos que a gente pode fazer. Mas nada substitui o que está acontecendo nesses dias aqui. Nada substitui estarmos juntos, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo, entendendo, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair desses dias aqui extremamente ampliados. E eu tenho certeza que isso não vai ficar só na teoria no coração de vocês. Sabe por quê? Porque a vida que Deus dá precede a teoria. Amém? Lembra disso? Lembra quando você veio para Jesus? Quantos lembram como é que chegaram aqui? Meu Deus do céu, eu cheguei aqui, meu Deus. Jesus, né? Mas Deus derramou vida em nós. E nós ainda nem sabíamos que vida era essa, mas Ele derramou pela sua graça, seu amor e a sua misericórdia. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, Ele não disse para ti, tem que dar 3 pulinhos para cá, 3 para lá, né, e aí então, né, vai acontecer o milagre. Não, Jesus chegou e fez. Entrou na nossa vida, o Espírito de Deus vem habitar em nós, o Espírito de Cristo veio habitar em nós, que coisa maravilhosa, né? E aí depois nós vamos sendo iluminados através da palavra de Deus, né? Então vamos aprendendo a cada dia, vamos começando a crescer, começando a maturar. Amém? Amém, igreja? Então essa conferência tem esse propósito, né? Esse propósito então de nós estarmos concluindo aquilo que começamos então a trabalhar, né, junto com os irmãos, nos grupos caseiros, tá? Só para mim ver assim, né, não precisa se constranger, tá? Quantos aqui estão no grupo caseiro? Levante a mão. Amém. Agora uma curiosidade pessoal minha, tá? Quantos aqui já baixaram o aplicativo da igreja? Levanta a mão. Ó, a galera aí, né? Quem não baixou ainda está convidado a baixar a Play Store lá, baixar o aplicativo, vai ter acesso a todas as palavras, né, que foram ministradas desde o tema fé, né? Então é a oportunidade da gente estar se conectando, né, e continuando crescendo nessa revelação progressiva da palavra de Deus. Amém? Então fica aí o meu convite para vocês. Bem, queridos, nós vamos hoje, né, trabalhar um pouquinho, né, de forma certamente bem objetiva, embora eu tenha 5 folhas aqui. Da graça, Jesus, né? Certo? O apóstolo só dá uma espichada de olho assim para ver quantas folhas o cara trouxe, né? Mas fica tranquilo, apóstolo, vai dar tudo certo, né? E nós vamos trabalhar hoje um pouquinho em cima do fruto do Espírito. Amém? Então o fruto do Espírito, né? Claro que sempre vai ter aquela temática, né, que a gente já viu. Só para me saber, quantos estão visitando hoje? Visitando,
pela primeira vez, segunda vez, estão chegando aí, né? Tem alguém aqui nessa noite? Né? Estamos bem no pessoal de casa mesmo, que já conhece, né? Então, certamente você já viu alguma vez na internet, né? Ou num card que mandaram para vocês, né? Aquela fotinho, né, das uvas, né? Fruto do Espírito, né? Paz, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, né? E às vezes é uma laranja, às vezes, né, é uma mexerica, uma bergamota, né? Certo? Então isso já vocês já sabem. Né? A gente vai falar sobre isso também, tá? Mas o que eu quero colocar para vocês nessa noite é que existe algo que precede o fruto do Espírito na nossa vida. Certo? Existe algo que antes do fruto do Espírito começar a aparecer em nós, acontece. Que é ele vir habitar em nós. Nós aprendemos ontem, né? O Espírito Santo é o dom de Deus, é o presente de Deus. Quando ele vem, né? Ele vai vindo, né? Você aceita Jesus, ele vai vindo aos pouquinhos. A conta gota o Espírito Santo vai entrando na gente. Será que é assim? Não existe Deus de conta gota. Ele vem com tudo. Deus vem habitar dentro da gente com tudo que Ele tem, com tudo que Ele é. Ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Já parou para pensar que coisa maravilhosa isso? Já parou para pensar que esse Deus que é residente, Ele decidiu morar dentro de nós? Então é essa vida que começa a fluir em nós, começa a trazer em nós, né, esse crescimento, né, através do fruto do Espírito. Né. Obviamente que ele já está pronto, mas nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para superabundar em todos os frutos, né, que a palavra de Deus pode colocar no nosso coração, na nossa vida, na nossa praxis? O fruto do Espírito, né, é gerado a partir do momento que nós vamos dando lugar para que o Espírito Santo possa fazer isso. Veja que Jesus disse que o Espírito de Deus viria, o Espírito Santo viria e nos guiaria a toda a verdade. O Espírito, ele guia. O Espírito, ele não te bota no cabresto e te leva à força para fazer alguma coisa. Em última instância, é você quem tem, né, que dizer, Espírito Santo, eu vou fazer conforme tu estás dizendo. Esse é o homem espiritual. Essa é a mulher espiritual, que anda no Espírito, que ouve o Espírito e que se move de acordo com aquilo que o Espírito está ministrando no seu coração. Amém? Glória a Deus. Bem, uma breve introdução aqui, tá? Da gente pensar o seguinte, irmãos, né? Fruto é algo que Deus se envolve no processo. Olha que interessante isso, né? O fruto é algo que Deus se envolve no processo. Jesus disse, né, eu sou a videira verdadeira, está lá em João 15, 1 e 2, tá? A gente vai correr um pouco as referências, mas se alguém quiser depois pegar, a gente vai talvez estar postando também no aplicativo lá, né, para você também poder verificar. Tá? Então, lá em João 15, 1 e 2, Jesus diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus, você tem um Deus agricultor. Né? Então, olha só, depois lá em João 15, 16, né, diz o seguinte, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu conceda, ou eu vou-lo conceder, eu concedo a vocês. Então veja que Cristo, ele se coloca numa posição, né, de que ele é a videira, e o Pai é aquele que cuida. Né. Sabe, queridos, né, a videira a gente conhece já foi falado aqui, o apóstolo já pregou sobre isso várias vezes, é a parreira que a gente conhece. Já viu uma parreira tirada? Eu já vi. Uma vez eu fui a Bento Gonçalves, lá, no tempo que Pinto Bandeira ainda não era município, era distrito de Bento Gonçalves. E eu fui na casa de uns irmãos lá e tinha uma vinha que estava meia, né, aquele ano eles não mexeram naquela vinha porque ela estava dando umas uvas meio esquisitas, eles deixaram ela, vamos deixar aí. Era um mosquedo, era cheio de bicho, o cheiro, você chegava de longe, você sentia já o cheiro do azedume, daquele monte de uva caído no chão. Então, uma videira, ela precisa ser cuidada.
E Jesus aqui, ele se coloca no lugar de uma videira, e ele se coloca no lugar de alguém que tem alguém que cuida dele, que é o Pai. Eu sou a videira, e o meu Pai é o viticultor, é o agricultor, é aquele que cuida, é aquele que faz aquele galho que não dá fruto, ele vai lá e tira. Aquele galho que está frutificando, ele vai lá e limpa. Eu já passei por essa síndrome do galho que frutifica, né? Como é que isso acontece? Tu começa a dar fruto no Espírito, as coisas começam a acontecer, e tu vai esticando os galhos. E daqui a pouco tu olha para ti mesmo, mas eu estou grandão, eu estou com os galhos aqui, rapaz, olha, está saindo uns frutos de mim aqui, tu sabe que eu acho que, né, eu estou por dentro, e tal, e aí quando tu vê, Deus vem, uma podinha básica, né, para te entender que se tu está frutificando alguma coisa no Espírito, é porque a seiva da videira está chegando nesse galho e empurrando esse fruto para vir. Quantos estão entendendo o que eu estou colocando aqui nessa noite? É necessário estar ligado na videira para frutificar. É necessário receber esse rio de vida para que esses frutos, eles explodam espontaneamente na sua vida. Toda tentativa da carne humana de gerar um tipo de fruto que para agradar a Deus na sua religiosidade é fracassada. Porque o fruto que a carne gera, né, a gente vai ler o texto depois, Gálatas lá, vai falar do quê? Das obras da carne. A nossa carne não consegue produzir algo limpo, algo bom. A Bíblia diz que existe uma batalha entre a carne e entre o Espírito. O apóstolo Paulo usa um termo até, né, bélico, militar. Ele fala assim, a carne milita contra o Espírito. É uma guerra constante, não tem trégua. Mas nem domingo, pastor? Não, e feriado também não tem. Como disse alguém aqui, acho que foi o pastor Jonas, que o diabo não tira férias, né? Certo? Então a gente precisa ficar antenado dessas coisas, né? Nós não podemos achar que nós vamos produzir frutos, né, espirituais ou fruto espiritual por nós mesmos. É algo que o Espírito de Deus, por isso, queridos, obra da carne, né? As obras da carne, ela gera espontaneamente. É que nem aquele matinho que tem na tua casa lá, né? Não precisa fazer nada, ele cresce. Já percebeu? Planta uma grama para te ver, e rega, e molha, e bota adubo, e daqui a pouco, né, quando tu vê, amarela tudo, e tu acha que já perdeu tudo, e tu vai, investe de novo. É uma batalha. Então, as obras da carne, elas se manifestam dessa forma. E aquilo que é de Deus é gerado pelo Espírito. Por isso, o fruto do Espírito. Por quê? Porque é Ele quem gera. Amém? Então, continuando aqui, né, certo? Então, ele diz que é a videira, ele diz que o Pai é o agricultor, e ele diz que os ramos irão dar frutos, né? Nesse contexto, o povo de Israel era uma videira de Deus, e falhou em trazer a salvação ao mundo, mas falharam devido à indisciplina com relação, né, ao querer do Senhor, às leis do Senhor. Então, o que acontece? Jesus, ele chama a atenção daqueles que estão ouvindo, quando ele fala isso, por quê? Porque a videira tinha um papel fundamental na vida dos hebreus. Ela servia tanto para alimento como para remédio. Então, Jesus está colocando algo do cotidiano deles. Lembra que Jesus chega a falar também que Ele é o pão? Jesus está colocando algo do cotidiano das pessoas, da vida das pessoas, para que eles possam entender de forma clara e simples que existe algo espiritual que precisa ser feito na vida deles. E Jesus se coloca como o único que pode ser a porta para que isso aconteça. Então, quando Jesus coloca isso, tá, ele está chamando a atenção, né, para que o povo perceba, né, de uma realidade que, assim como nós vemos as realidades simples da vida, né, nós temos que perceber que também frutificar espiritualmente também é muito aberto, é só perceber. Percebe hoje que você, né, vamos olhar para nós aqui. Né, será que eu me irritei hoje? Será que eu tive ali naquele versículo, né? Irai-vos, mas não pequei. Não pequeis, né? Será que a gente não se estressou? Será que quando você viu a notícia lá, você não ficou exaltado com algumas notícias que você ouviu? Veja que a gente precisa todo dia, o pastor José falou isso aqui ontem, né? Nós pecamos nos nossos pensamentos.
Nós pecamos no nosso interior. E nós precisamos entender que precisamos ser todos os dias, né, cheios desse Espírito que nos faz frutificar. Amém? Né? Bem, queridos, né, então já vimos aqui, né, que Deus ele se envolve com o processo. Né, certo? Tem mais alguns textos também que são interessantes aqui, eu quero só ler eles na corrida para vocês. Né? Uma coisa que precisamos perceber é que o fruto, né, ele revela, ele propaga a espécie, a essência. Se você plantar um abacateiro num balde, ele vai dar o quê? Um abacate. Ele não vai dar um balde. Né? Esses dias eu estava lá faceiro, né, olhando como é que se planta um abacate. Eu fui na fruteira e me apavorei, R$9 o quilo do abacate. Eu digo, meu Deus, vou plantar abacate. Vou plantar. E aí eu fui correndo, né, peguei, tinha um abacate lá, vou comprar esse abacate aqui de R$9. Mas ele me paga, vou pegar o caroço dele e vou plantar. E no ano que vem eu vou comer abacate. E a primeira vez que eu plantei, o inimigo se levantou, meu cachorro foi lá e roeu todo o caroço do abacate. Né? Mas olha só que interessante, depois estudando, tendo luz sobre o assunto, eu descobri que um abacate leva 8 anos para dar fruto. Resumindo a história, na outra semana, estava eu na fruteira, só de zoinho no abacate. Pego, não pego, pego, não pego. Né? Então, na verdade, né, independente do lugar onde você está, você vai frutificar aquilo que está na tua essência. No trabalho, o que está na tua essência? Então, a pergunta que eu deixo para nós aqui é: que fruto temos produzido? Que fruto o viticultor ele está passando lá na vinha e ele olha para você, será que ele vai enxergar o fruto do Espírito em você? Lembremos que uma árvore não fala nada. Uma videira não tem a capacidade, né, de gerar um fruto meio esquisito e tentar convencer o viticultor, né, no seu discurso, que esse fruto é um fruto que a terra estava muito ácida, o pH não estava legal, e aí saiu esses frutos aí, né, Senhor? Então, assim, ó, considera aí como fruto desse ano. Não. Ele conhece. E quando Deus passa por nós e olha para nós, que fruto Ele está vendo em nós? Isso aí, tá? Pode voltar lá, Isa, por favor, no slide 1, né? Certo? Então, essa linguagem, tá, do fruto, eu peguei assim, eu quis fugir da bergamota, quis fugir da uva, né? E eu peguei um fruto aqui que eu não sei nem o que é, um fruto do mistério. Tá? Eu não sei que fruto é esse aí, né? Mas eu achei interessante, né? Se alguém souber, depois tiver revelação, me fala, tá? Certo? Uma pinha? Será que é pinha isso aí, gente? Como é que é? Pinha? Revelação do Danilo. Danilo. Né? Então, olha que interessante. Vamos pensar comigo aqui, tá? Certo? O abacate levou 8 anos, eu desisti no meio do processo, né? Certo? Então, olha só, o fruto é o resultado de um processo de maturação de determinadas espécies de planta. Seu objetivo primeiro é conter as condições e nutrientes para que a semente nele estocada seja ativada num momento específico, numa estação propícia, mantendo assim a propagação e perpetuação da espécie. Aquela frutinha, aquele abacate que ficou no pé, eu fiquei traumatizado com o abacate, tá, irmãos? O abacate ficou no pé, tá? Quando ele cai, todos os nutrientes necessários para que aquela semente ela possa novamente, né, virar um abacateiro estão ali. Então, fruto, a gente precisa pensar, a gente coloca o fruto do Espírito numa outra categoria, parece uma categoria secundária. O negócio é ser cheio do Espírito, o negócio é falar em línguas, o negócio é não sei o quê, e esquece que aqui está a chave da maturidade cristã, o fruto do Espírito. Uau! Então, pode passar o slide 2, né, que foi a pergunta, né, o que brota da sua vida. Né? Então, eu vou ler com vocês ali que, né, fica mais fácil. Obras da carne. Tá?
ela produz pela sua natureza pecaminosa, de forma espontânea. Quanto mais alimentamos, damos espaço à nossa carne, mais suas obras serão manifestas, mais sementes serão lançadas num efeito cíclico de semeadura e colheita, das consequências de suas obras. Qual é o salário do pecado? Mais carne, mais sementes na carne, mais colheitas na carne. Sabe qual é a maior dificuldade da pessoa quando ela vem, né, de uma vida sem Jesus e ela entra e ela quer começar a viver uma vida com Jesus? É que existe, né, um tempo onde ela vai já estar lançando as sementes, né, do Espírito, sementes da palavra de Deus. Ela vai estar já, né, mas ainda vai passar por um processo de algumas colheitas, algumas faturas do passado estão chegando. E aí a gente fica triste, porque, pô, mas eu estou fazendo tudo certinho, pô, mas eu estou na igreja, né, pô, já estou aqui há não sei quanto tempo, meu querido? Ah, faz uma semana que eu estou vindo. Então, assim, ó, vamos lançar semente boa, né, certo? Vamos lá, vamos superar isso aí, vamos embora. Então, sabe? Então a gente precisa entender que existe isso, né, existe esse tempo, né? O fruto do Espírito Santo, é Ele quem produz. Não pode ser mascarado por nenhum tipo de religiosidade. Toda tentativa religiosa de gerar esse fruto divino será frustrada pelo simples fato de que a nossa carne não pode produzir algo bom por si mesma. Paulo está alertando aos Gálatas dessa realidade. Eu quero que tu abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Vocês conhecem o texto, mas, né, vamos fundamentar aqui nas Escrituras. Gálatas, capítulo 5. Pode ficar com a Bíblia aberta aí, né? Do versículo 16 em diante. A gente vai ir trabalhando um pouco aqui nesse texto, tá? Com base naquilo que a gente está falando ali também, tá? Certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, Paulo ele diz lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 17, ele fala assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei, sobre regras, né? Ora, as obras da carne são conhecidas, e aí ele vai relatar, nós vamos chegar aí, tá? Certo? São conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Pode passar, Isa. Isa, por favor, pode passar. Versículo 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já Paulo está lembrando eles. Olha, eu já falei para vocês isso aí, hein? Eu já disse para vocês que quem faz essas coisas, então Paulo está lembrando, né? Já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Andar na carne é andar na contramão do reino. Não tem outro jeito, né? Ou você anda, né, no Espírito, ou você anda na carne, né? Vamos para o slide 3 aí, Isa. Olha só que interessante, tá? E aqui eu quero chamar a atenção, falei, mas vou explicar bem direitinho isso aqui, tá? Certo? O crente espiritual não é reconhecido pelo fervor ou pelos dons, mas por essas graças que são maturadas na sua vida pelo Espírito Santo. Em Corinto havia muitos dons, muito fervor, e eu acrescento aqui, era um moverzão. O pessoal gosta de mover, uau, né? Certo? Mas Paulo os chamou de carnais e meninos em Cristo, 1 Coríntios 3. Pode alguém cheio de dons, pastor, e cheio de, né, de fervor e ser carnal? Pode. Está aqui. Tá? Espírito e carne estão em constante embate sem trégua. Tá? Não há lugar, né, para a carnalidade na vida daquele que deseja viver no Espírito. Isso exige do crente uma disciplina, uma consciência e uma determinação. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo 4:8. Tá?
pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. Eu botei essa versão aqui, porque tem uma versão que diz assim, ó, porque os exercícios físicos para nada se aproveita. Eu fiquei quase ofendido com isso, né? Mas então eu peguei uma versão mais, né, aqui, né, para pouco se aproveita. Mas o texto não está dizendo que não é para fazer uma caminhada, não é para andar de... O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, na verdade, aqui, tá, que aquilo que a gente faz exercitando é limitado. Mas aquilo que a gente faz, olha só na sequência, mas o exercício espiritual, imagina o exercício espiritual, tenta imaginar o exercício espiritual, uma boa alimentação espiritual, uma boa disciplina de descanso espiritual, os nutrientes necessários, a mente preparada, um atleta espiritual. Então, o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Amém? Então, não é apenas, né, quando nós queremos viver uma vida no Espírito, não é apenas uma mudança de cultura, mas é praticamente, com perdão do que eu vou colocar aqui para vocês, cara, troca de vida. Diz para quem está lá, cara, troca essa vida. Gente, tenha coragem, olha para o teu irmão e diz, troca essa vida. Mas pastor, eu oro, o jejum, tá, isso foi até hoje, né? Mas daqui para lá vai ser melhor, né? Tem um ditado aí no Joad, aí, né? Pode melhorar, né, Jefferson? Tá bom, mas pode melhorar. Tá bom até agora? Tá, mas pode melhorar. Porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação, né? Desenvolver a nossa salvação. Ontem foi uma benção, a pastora Ana falou, foi uma benção ontem aqui. Glória a Deus. Mas hoje Deus, né, você não comeu ontem, não tomou café ontem, hoje tem café de novo. É todo dia, está disponível para nós. Deus está residindo em nós e está disponível todos os dias. Amém? Slide 3 então, né? Então eu coloquei ali um quadrinho, talvez vocês não vão conseguir, vocês estão conseguindo ler daí, né? Certo? Mas eu só fiz um quadro rápido ali com as duas, né, obras da carne e o fruto do Espírito, tá? Certo? E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 5, 24 e 25, ele vai dizer o seguinte, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, o que a gente tem que fazer? Diga comigo, viver no Espírito, mas é preciso andar no Espírito. Então, andar te leva a pensar em processo, né? Olha, é todo dia, tá? Certo? Então, nós precisamos andar pelo Espírito, né? Andar na direção do Espírito, tá? Certo? Pode passar o próximo slide, né? Certo? Bem, esse aí é bem comprido, a gente não vai entrar em todos eles, né? Se alguém de vocês quiser depois esse material, eu posso disponibilizar, sem problema nenhum, tá? Certo? Mas tem algumas coisas que eu quero deixar claro para vocês. Existem algumas coisas que a gente precisa dar uma clareada na mente, né? Que horas são? Para não me perder aqui. 9 horas, tá? Então, olha só, eu coloquei de um lado ali, né, o fruto do Espírito, no grego o que significa e a tradução geral. Então, a gente vai pular o grego, tá? Mas eu quero pegar ali, vamos pegar um exemplo assim, amor. Amor de irmão, fraterno, afeição, boa vontade, benevolência, é a marca registrada do crente, né? O amor é aquilo que vai permanecer. Amém? Permanecem a fé, a esperança e o amor, né? Mas o maior deles é o amor. Por que será? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor. E como que nós que somos filhos de Deus, e que Deus habita em nós, e que nós queremos frutificar no Espírito, como nós não vamos ter amor? Então, é interessante a gente, né, começar a refletir sobre isso. Ali, né, tem vários nomes para o amor, né, no grego. Eu nem botei ali, sabe por quê, irmãos? Porque Deus é amor completo. Tá? O ágape é o amor do pai para o filho. Um
pai são para um filho são, digamos assim, né? Certo? Ou seja, um amor perfeito, né? Um amor que ama com intensidade, né? Se nos deu Jesus, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas, né? A segunda coisa, a alegria, tá? É um contentamento, é algo como, olha só, promotores de alegria. A gente sempre pensa assim, ó, eu quero amor de Deus na minha vida, aleluia, eu quero alegria. Tu pensa em ti, mas tu te vê um promotor de alegria? Eu tenho que estar alegre, os outros que se ralem. Esse não é o fruto do Espírito. Quando a gente pega, e aqui fica um tema de casa para vocês pensar, pega isso aqui de Gálatas, né, o fruto do Espírito de Gálatas, e faz um comparativo com aquilo que Jesus está falando lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. E você vai ver algumas coisas interessantes. Você vai começar a perceber que isso aqui não brotou, né, do nada na cabeça de Paulo. Tá? Começar a perceber que tem algo lá que Jesus está falando. Tá? E aqui essa alegria é exatamente isso, são promotores de alegria, né? É uma alegria recebida daquilo que você tem. Alguém tem uma alegria e compartilhou contigo, e o Sérgio tem alegria e foi compartilhar com outra pessoa. E é uma alegria do Espírito, né? Paz. Bem-aventurados os pacificadores. Eu tenho paz, pastor. Mas tu é promotor de paz também? Tem gente que promove o caos. Eu conheci uma pessoa da minha família, logo que se converteu. Eu chegava assim, ô, como é que tá? Quase que eu disse uma pessoa. Ô, fulano, como é que tá? Estão na batalha. É mesmo? No mundo teria as aflições. E o dia que eu tiver paz é porque Deus não está em mim. Eu digo, mas que evangelho foi esse que esse cara ouviu? Né? O cara andava assim, tinha uma nuvem tóxica na cabeça dele assim, né? Então assim, isso não é paz, gente. Nós temos a paz de Deus, né? É aquela que excede todo o entendimento. Tu nem sabe, né? Tu está passando por um caos terrível, né? Algo está acontecendo, as coisas, né? Então, o mundo está de cabeça para baixo, mas o Espírito Santo só toca no teu ombro e diz assim, eu estou contigo, eu estou contigo, deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não dou como o mundo. Qual é a paz do mundo? Vamos meditar. Baixa, né, certo, a adrenalina, né, cérebro no lugar. Essa é a paz que o mundo dá. A paz que Jesus dá é uma paz que persiste até no meio do caos. O apóstolo Paulo estava lá, o navio vai afundar. Imagina, né? Deus faz alguma coisa. E de repente Deus faz o quê? Manda o anjo. E o anjo chega para Paulo e diz assim, Paulo, o negócio é o seguinte, vou te dar a letra. Graças a Deus, anjo que tu veio. E o anjo olha para Paulo assim, vai afundar, tá? Cara, é doido esse negócio, né? Vai afundar. Mas sabe o que eu vou dizer para ti, Paulo, né? Tu não vai morrer. Tu não vai morrer. E aquela paz veio no coração de Paulo. Eu não estava lá, não sou Paulo para saber. Mas sabe, quando tu não tem recurso nenhum mais, né, certo? Alguém disse para mim uma vez assim, às vezes os recursos não são importantes. O que é mais importante é a palavra que Deus te deu. Porque uma igreja ela pode não ter recursos, mas se ela se mover na palavra que Deus deu para ela, as coisas acontecem. Você pode não ter o dinheiro que você quer, mas se você tem a palavra de vida de Deus sobre você, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, nada vai acontecer fora do controle dele. É difícil, pastor, é difícil. O pastor Jorge, né, quero citar aqui, perdeu a mãe dele hoje. E o pastor Jorge, provavelmente no meio de toda a turbulência que ele está vivendo hoje, aquela paz está no coração dele.
Você está entendendo? Por isso que quando a gente fala que o Espírito Santo de Deus console o teu coração, a gente não está falando um jargão. A gente não está falando uma frasezinha. Nós aprendemos ao longo, né, dos grupos caseiros que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está lá, Ele está contigo. Deus dentro de ti, te dando essa paz. Amém, queridos? Estão entendendo? Glória a Deus, né? Paciência, uau! Paciência, constância, perseverança, clemência, lentidão em punir, grandeza de alma. Romanos 15, tem os versículos ali, né? Deus é tardio em irar-se. Às vezes acontece, né, essa paciência sobrenatural que Deus nos dá, ela nos livra de inconsequências. Às vezes a gente faz as coisas de cabeça quente. Às vezes, né, como, né, diria apóstolo, às vezes a gente enfia os pés nas mangas. Né? Às vezes a gente está bem chateado com uma situação, né, está meio tipo Jó, assim, na cinza, e aí chega alguns para acusar os pecados do cara. Não, está assim por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E muitas vezes, né, a gente, no meio dessa situação, a gente acaba cometendo coisas, né, falando coisas. Né. Eu nunca esqueço uma vez, uma situação aconteceu comigo, né, e é difícil quando acontece com a gente. Né. Alguém foi, né, estava com um problema, né, com som alto com o vizinho lá, não era um som qualquer, era um som bem complicado de ouvir. Né, minhas filhas eram pequenas e tinha que estar ouvindo aquela coisa, né, realmente assim, muito baixo, né? E eu conversei com o cara várias vezes, não consegui, o cara, né, virava as costas, baixava o som, quando eu saía ele aumentava o som e tal, não dá para me olhar uma TV na minha casa, né? E o cara morava lá na esquina. Até que chegou um dia que eu chamei a brigada. E acabei com a festa dele. E o que aconteceu? Terminou a festa lá e foram fazer a festa na frente do meu portão. E a vela do bolo era eu. Eles queriam me queimar. Eles queriam me queimar. E aí foram lá para a rua, vi aquele griteiro assim: vem para a rua, pastor! Vem para a rua, pastor! E aí a carne velha desceu da cruz, né? E quando eu vi, eu estava lá no portão. E a Lene e as gurias na área da casa, bem não vai, bem não vai, bem não vai. E aí eu caí em si. Porque tudo que o diabo queria é que eu botasse o pé para fora daquele portão. Então naquele momento, né, eu fiquei cego pela minha carne. E eu perdi a paciência. Mas graças a Deus que Deus coloca pessoas do nosso lado para nos chamar a atenção. Então quando você estiver bem estressado, ouça as ferramentas de Deus que Ele colocou do teu lado muitas vezes para te abrir os olhos, para que você possa exercer na sua vida e evitar uma tragédia. Então essa paciência, ela te livra dessas inconsequências, né? Amabilidade, né? Característica moral, bondoso, íntegro. Eu frisei a palavra íntegro porque é integral, né? Certo? Uma pessoa íntegra. Ela não tem essa característica aqui da amabilidade em algumas coisas da vida dela. Ela é triamável, assim, ó, peça a chave do carro e tal, né? Aí tu chega lá, quando tu vai pegar a guitarra dele, não toca na minha guitarra, né? Não mexe nas minhas coisas. Quem é que mandou mexer nas minhas coisas? Né? Nunca aconteceu aqui isso, né? Então, característica moral, íntegro, né? Noé era um homem íntegro e reto na sua geração. Sabe o que é isso? Ser íntegro e reto na tua geração. As pessoas olhar para ti e reconhecer esse fruto do Espírito na tua vida, né? Essa amabilidade, né? Honesto, incorruptível, afável. Cara, assim, ó, quando eu olho isso aqui, eu me lembro de algumas pessoas aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Tem uns manos assim que tu vai dar a paz do Senhor para ele e dá vontade de pedir assim: cara, me dá um colo, que eu estou precisando de um colo. O cara tem um amor, entendeu?
é um negócio, é de Deus aquele negócio. Quando eu cheguei aqui, né, teve essas duas pessoas, né, onde foi colocado o nome dele aqui, que foi o João, né, que teve um amor comigo, né, me alcançava um pratinho de comida às vezes, né, a igreja era nos fundos, a casa deles era no fundo da igreja, né, e eu estava lá me embuchando com meu arroz com língua, e às vezes o João Laurindo, né, batia, vem aqui comer com a gente. E aí eu pulava a cerca, né, ia almoçar com o João e com a família dele. Então, outra pessoa para mim, que sempre falo aqui, né, e honra quem tem honra, foi o Alcides. O Alcides foi o que me abraçou, né, quando eu cheguei aqui. Foram duas pessoas que, né, te amo, Alcides, beijo para ti, né, que me abraçou quando viu, né, abraços, cara, daqui a pouco estão virando pastor aí. Né? Começa a dar abraço aí para te ver, glória a Deus, né? Então, essa amabilidade, essa característica, né, de transpirar amor em tudo, né? Jesus, ele transpirava amor em tudo. As pessoas queriam estar com ele. O apóstolo sempre coloca aqui que como é que pode, Jesus ia pregar no meio do deserto, a multidão ia com ele, transpirando amor, transpirando amabilidade, afável, né? Certo? Bondade, íntegro ou retidão de coração e vida. Bondade, gentileza, devemos nos revestir de bondade. Está lá em Colossenses, capítulo 3 e versículo 12. Né? Nosso Deus é bom, não é? É ou não é? Deus é bom, não é? E se Ele habita dentro de você, você acaba amadurecendo em bondade. Tá? Fidelidade, né? Do grego pistes, né? Moralmente convicto da verdade, especialmente confiante em Cristo para a salvação. Que lindo isso, bem poético. Mas o que acontece? No contexto aqui, tá, nós temos que pensar que naquele tempo havia grande perseguição sobre a igreja. Não era fácil ser crente não naquele tempo. Não era a moda do momento. Né? E essas pessoas que tinham essa fidelidade, elas eram capazes, né, de manter o nome de Cristo de pé na sua vida, mesmo diante da morte. Porque você ter fé quando tudo está bem, a fé é muito ampla, não vamos entrar no detalhe aqui, mas você ter fé quando tudo está bem, né, quando a vida está abençoada, mas quando chega em momentos onde a tua fé é questionada, e não digo nem a tua fé, o teu Salvador é questionado. E você tem que apresentar esse fruto, né, esse fruto de fé, né, onde a fidelidade que resulta na prática de justiça em acordo com a vontade de Deus também. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Tá? Mansidão, gentil, bondoso e humilde. Olha só, não confunda a pessoa bondosa, né, essa coisa, né, a mansidão, perdão, pessoa com mansidão como uma pessoa assim de ânimo letárgico, aquela coisa tipo assim, pai, vou fazer isso aqui, tá, filho, vai, faz. Meu bem, eu vou no shopping, vai, mulher, no shopping. Não é isso. Mansidão, gentil, bondoso, humilde. Olha só, um cara manso, Moisés. Certo? Moisés foi um homem muito manso, para poder lidar com um povo murmurando no deserto. Teve uma hora assim que até Deus perdeu a mansidão no povo, e que, não, o negócio é o seguinte, vou eliminar todo mundo, vai ficar só aturando, não, para um pouquinho, olha só, faz isso. Então Moisés, né, era um homem manso, né, exerceu mansidão divina liderando um povo murmurador. Nas bem-aventuranças, Jesus disse que eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Tá? Estou provocando vocês a estudar o Sermão do Monte. Tá? Certo? Jesus, né, ele era manso e humilde de coração. E o Espírito de Cristo está dentro de nós. O Espírito de Cristo está dentro de nós.
Esse aqui a gente nem vai falar, né? Não precisa. Domínio próprio, né? Temperança, tá? Autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos impulsivos, especialmente seus apetites sexuais, sensuais, né? E sexuais até. Paulo está colocando isso aqui justamente num tempo onde havia muito culto. A glutonaria também entra nesse contexto, né? Que havia o culto ao deus Baco, né? Que era o deus do vinho, que era o deus também, né? Juntou ali a cultura grega com romana e virou também o deus da fertilidade, da boemia, né? Então, Paulo está chamando a atenção para essas coisas, né? Ele está dizendo assim que, né, o fruto do Espírito, o domínio próprio, ele vai nos livrar dessas coisas, né? Um atleta precisa de autocontrole para atingir resultados. 1 Coríntios 9, 25. O atleta em tudo se domina, diz o apóstolo Paulo. Em tudo se domina, né? É aquilo que a gente já conversou, né? É comida, é sono, né? Horas de treino. Salomão adverte sobre a falta de autocontrole, né? Certo? Então, Salomão vai... Vamos ler esse texto ali que eu acho interessante, Provérbios, né? Bota para nós aí, Isa, que eu não vou conseguir ler aqui, por favor. Né? Provérbios 16 e 32, meus olhos já me traem. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Não basta ter grandes feitos, se você não consegue dominar o seu espírito, consegue dominar o seu eu, se você não tem capacidade de dizer não para você mesmo. Pode voltar, Isa, por favor. Então, ou seja, palavras de sabedoria. Aqui, então, quando nós falamos, né, do domínio próprio, né, é o árbitro entre a razão e a emoção. É o freio dos ímpetos dos momentos frustrantes. Lucas 9, 54, não quiseram receber Jesus num lugar. E aí os discípulos de Jesus, cheios de amor, aleluia. Quer que nós façamos descer fogo do céu e consuma eles tudo? E Jesus, rapaz, para com isso, vocês não sabem de que espírito nós somos, cara. Vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para fazer isso com as pessoas, eu vim para salvar as pessoas, pô. Então, ou seja, esse domínio próprio, né, e veja que era bem gospel, né, eram os discípulos de Jesus. Quem questionaria? Né? Ele podia chegar e dizer assim, eu andei com Jesus, não andou? Não, então fica quieto, deixa que desça o fogo e queima todo mundo, então. Né? Mas não, domínio próprio. Tá? Certo? Então, para isso, o pensamento e emoções precisam estar sob domínio do Espírito. Tá? Amém, queridos? Né? Eu não vou adentrar muito aqui nas referências, mas estou encerrando já aqui. Né? Quero deixar claro para vocês que a lista não é fechada como pensamos, né? Mas essas são as 9 graças a nós, dádivas do Espírito Santo, que desencadeiam uma vida abundante com Cristo. João 10 e 10. Eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Por que eu digo que, né, aqui, né, o apóstolo Paulo está falando, né, do fruto do Espírito? Pode passar o próximo slide, Isa, por favor. A lista de Gálatas, né, não é fechada, limitada, mas balizadora para uma vida cheia do Espírito de Deus. Por que eu digo isso? Filipenses 4:8 fala assim, ó, finalmente, irmãos, diga comigo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, ou seja, concluindo, então, pode passar isso, o próximo. Qual o fruto que sua vida anda evidenciando? Tem mais a ver com obras da carne ou mais a ver... E veja bem, queridos, né? A obra da carne, muitas vezes, não é algo muito gritante, não, é bem sutil. É bem sutil.
Inventaram o tal de Instagram agora, Facebook. Vamos ver o que está pegando ali. Daqui a pouco já aparece uma propaganda. Daqui a pouco já dá um cliquezinho de não deve dar. E daqui a pouco, quando tu vê, está te perdendo. Quando tu vê, tu está te perdendo. É sutil. É muito sutil. E para que nós possamos ter discernimento, né, nós precisamos ter uma vida, né, andando no Espírito de Deus. Amém? Eu queria, assim, concluir, né, com vocês. Né, irmãos da música, ele pode ir subindo também já. Né. O homem espiritual é o cristão que atingiu uma maturidade. E veja bem, essa maturidade não é questão assim, de estar pronto. Né? Está pronto para tudo. Não, ele é maduro. Né? É um nível de maturidade, de consciência. Né? Certo? E dependência, e ele é consciente, ele é maduro, e ele sabe que ele depende de Deus para isso. Nós não vamos conseguir fazer isso por nós mesmos. Nós temos que ser dependentes. O crente maduro, o homem maduro, a mulher madura, que está, né, começando a frutificar, que está evidenciando esses frutos, precisa entender que é dependência de Deus, não tem outro jeito. Né? Certo. Então, qual é a chave para ser cheio do Espírito? Qual é a chave para frutificarmos no Espírito? Qual é a chave para que nós possamos, né, com a nossa vida, começar a diminuir de nós mesmos, para permitir... Veja bem, Paulo chegou ao ponto de dizer assim, ó, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, ou seja, né, existe uma realidade que eu não consegui chegar ali ainda, mas quero. E eu estou aqui com vocês nessa noite dizendo assim, ó, eu quero. E eu quero que vocês consigam. Eu quero que nós, como igreja, avancemos. Que nós, como igreja, sejamos maduros, dependentes de Deus, interdependentes uns dos outros, por consciência, em amor. É isso, maturidade é isso. Maturidade, né, o caminho, a chave, para mim um texto-chave para mim, eu pensando assim, meu Deus, que isso é a primeira coisa, precisando estou comigo assim, a primeira coisa, Joel, é abrir mão da tua glória. Aí qual é o texto que te vem? Filipenses 2. Abra comigo lá. Filipenses 2 e capítulo 5, vamos ler dali em diante. Me ajuda, Isa? Vamos ficar de pé? Filipenses 2 e 5. Esse texto diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode passar. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Alguém cheio de si não pode ser cheio do Espírito Santo. Esvaziou-se antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Tá bom aí. Né? Aí depois vem, pelo que Deus também exaltou, mas o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo diz assim, atende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Se tu estiver preocupado com o teu nome, estiver preocupado com o teu ministério, se estiver preocupado com a tua empresa, se tu colocar qualquer coisa que tu colocar no lugar da importância da ação de Deus na tua vida através do Espírito Santo. Sabe o que é? A gente custa para cair a ficha da gente. Deus não tem trono de segundo lugar. Ou ele está no trono ou ele não está. É simples assim. O homem, o que é nascido na carne é carne.
E o que é nascido no Espírito é Espírito. E essa obra é feita num lugar espiritual da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Na quinta pela manhã eu estava orando e eu estava ali numa conversinha com Deus, que eu fico no meu universo com Deus ali, entro para a caixa ali, né? E eu comecei a conversar com Deus. Tá, mas Deus, mas onde é que está o Espírito? Está na mente, está no coração? E eu fiquei ali com Deus, né? Se estiver na mente, a gente é cheio de razão. Se estiver no coração, a gente é cheio de emoção. Onde é que está Deus? Onde é que está o Espírito? E Deus veio muito claro para mim assim, o Espírito está no lugar que eu fiz ele, na eternidade. Porque eu coloquei a eternidade dentro do homem, e ele não consegue entendê-lo. E é lá que eu falo contigo. É lá que a minha voz, é nesse lugar alto da tua vida que eu falo. É nesse lugar alto, meu irmão, minha irmã, que Deus fala contigo. Não é aqui e nem aqui. É lá dentro. Quantos de vocês aqui, eu poderia chamar aqui, eu tenho certeza, que o dia que Deus falou contigo, através do Espírito Santo, mudou a tua vida. Não estou falando daquele momento da conversão, quando você veio e tal, né, e você se converteu, mas sabe aquela virada de chave, aquela tomada de decisão consciente que você deu? Aquele dia que você diz assim, ó, nunca mais, eu nunca vou esquecer do dia em que eu estava num congresso de mulheres lá em Tramandaí, cheio de mim mesmo. E naquele dia o Espírito Santo passou por mim, né, nítido, ele passou assim, ó, se tu quiseres eu posso mudar a tua vida hoje, mas eu nunca mais vou te dar outra chance. Sabe quando tu sabe que alguém está falando contigo de verdade e tu sabe que não vai ter outra chance mesmo? E naquele dia eu larguei baixo, larguei tudo, e eu disse assim, eu quero. E aquele dia foi uma virada de chave para mim, porque se tem uma coisa que eu não abandono na minha vida, jamais, oro a Deus e peço todos os dias, Senhor, não me deixe me perder em mim mesmo. Mas se tem uma coisa que eu sou muito consciente, é que sem Jesus eu não posso mais viver. Porque foi isso que Ele fez na minha vida. Foi essa chave que Ele virou. Aleluia. E eu quero dizer para você que existe essa maneira sim. Começa abrindo mão da tua glória. Mas que glória é essa, pastor? Quem sabe tu está tão cheio de si. Quem sabe faz tempo que você não sente a presença de Deus, porque daqui a pouco tu já acha que já... Sou maduro bastante, né? Já vivi bastante tempo na igreja, sei bastante, estudei bastante, fiz vários cursos de teologia, né? Quando eu vou lá na casa do meu pai no mato, a gente brinca que é no mato, né? Ele não me abraça diferente dos meus irmãos que não têm um canudo. Nós comemos na mesma mesa, nós nos alegramos juntos, nós rimos juntos, nós brincamos juntos. Nós somos irmãos. Deus não olha para você por causa do teu canudo. Deus não olha para você por causa da tua inteligência, das tuas habilidades. Deus olha para você como filho, Ele te ama. E Ele está aí. Desculpa a expressão, louquinho para te encher. É só você deixar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos ministrar um louvor bem antigo. E você pode fazer dele a sua oração. E depois eu quero compartilhar rapidinho algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Então eu quero te pedir nessa hora, baixa a guarda, deixa Deus te encher. Deixa o Espírito Santo trazer o fruto no teu coração. Deixa o Espírito Santo maturar em você aquilo que nele já está pronto. O Espírito Santo já está pronto. Deus já está pronto. Mas Ele está respeitando o teu time. Mas não demore, sabe por quê? Porque pode chegar o dia em que você deseje tanto e Ele já não esteja mais disponível. Porque a Bíblia é muito clara. Um dia Ele será tirado da terra.